Boa noite, Boa Gustavo. noite. Como é que tá o som aí? Tranquilo? Tranquilo, estou te ouvindo. Você me ouve bem? Tranquilo, tô ouvindo super bem. Quem estiver online aí, se puder nos avisar se o som tá bom, se a imagem tá boa, para a gente poder já iniciar a nossa live de hoje. E aí, Gustavo, tudo bem? Quanto tempo? Tudo bem? Quanto tempo? Prazer poder atender o seu Verdade. convite. É uma alegria a gente poder participar, poder falar sobre segurança do trabalho. Esse assunto que eu sou apaixonado. Se acontecer algum Verdade. E para algum. probleminha do meu vídeo ele ficar travando, você, por favor, me avisa, porque eu tento trocar aqui e colocar no 4G, que está oscilando um pouquinho a minha internet. Mas eu já estou aqui Tá com o ótimo, plano B para qualquer coisa a gente melhorar. Olha aí, o tá pessoal está ótimo. Quem dizendo que o quiser nos som tá bom. Tá ótimo, que bom. Obrigada novamente pelo convite, Gustavo. Fiz o convite e você prontamente disse o seu sim para falar para esse assunto que para alguns empresários é amedrontador, por conta das multas, né, que são muitas vezes impostas na saúde e segurança do trabalhador. Então, primeiro, se apresenta para nós, quem é Gustavo Rodrigues? Primeiramente, muito obrigado por esse convite. É um prazer estar aqui, poder participar, poder contribuir, né, junto com você. Eu sou Gustavo Rodrigues, para os que não me conhecem. Eu sou de Caruaru, Pernambuco. Sou consultor em segurança e saúde no trabalho. Tenho uma consultoria aqui em Caruaru que chama-se A Mais Preventiva, Segurança do Trabalho. Já atuo nessa área há mais de 8 anos, ajudando aí as empresas a prevenirem acidentes e doenças no ambiente de trabalho, ajudando elas a prevenir multas, embargos, interdições, e sem dúvida nenhuma, usando segurança do trabalho para gerar, sim, lucro para as empresas. Apesar de alguns empresários acharem que SST é custo, nós tentamos, através dos resultados, provar que, pelo contrário, é um investimento que sempre traz bons retornos para as empresas, para o trabalhador, para a sociedade. Por isso que eu sou apaixonado por segurança do trabalho, porque é algo que acaba impactando em toda a classe, em toda a sociedade. Sem dúvida. E nessa live a gente pretende falar de que forma que nós podemos economizar, né? Porque o empresário, em geral, o que ele procura é isso, economizar para maximizar um pouco o seu lucro, porque ser empresário nesse país, a gente sabe que não é fácil. Então, o que a gente puder economizar, com certeza, é muito bem-vindo, né? Para você que está online, que está entrando, quiser ir falando de onde você é, qual a cidade, vai dando um coraçãozinho aí, compartilhando com os amigos, vai falando qual é a sua área de atuação, para a gente poder interagindo e já pode deixando suas perguntas aí para o Gustavo, para mim também, para a gente puder contribuir com o seu crescimento. Tudo bem? Podemos contar com você? Dá um joinha aí, um coração. Podemos começar, Gustavo? Dá um joinha aí, pessoal. Isso. Vamos lá, Gustavo. Primeiro, explicar sobre essa questão da necessidade da saúde e segurança do trabalhador. Eu, enquanto contadora, escuto muito dos meus clientes que, agora com o e-social, eu não vou estar mais obrigada à saúde e segurança do trabalhador, a fazer os meus programas. Explica para nós, então, qual é essa importância e se tem a ver o e-social com os programas de saúde hoje obrigatórios no nosso país. Legal, boa pergunta, e essa é uma dúvida recorrente dos clientes, dos empregadores, e a gente sempre responde essa pergunta. Em primeiro lugar, segurança do trabalho passou a existir devido ao e-social? Sabemos que não, né? A segurança e saúde no trabalho, vamos falar bem rapidamente, de forma resumida, mas para que as pessoas entendam. Quando começou, então, as questões de segurança e saúde no trabalho? Elas começaram, sim, desde o surgimento da CLT, mas a partir do momento que foram publicadas as normas regulamentadoras, as famosas NRs, lá em 1978, passou a existir várias obrigações, né, regulamentares com base nessas normas regulamentadoras. Então, não foi o E-Social que trouxe à tona a obrigatoriedade das questões de segurança e saúde no trabalho. Né? Ele simplesmente, o E-Social acabou evidenciando
vamos usar, se que a gente pode usar assim, a negligência de muitas empresas em nunca terem observado essa área tão importante na empresa, que é a parte de segurança, de saúde, de medicina do trabalho, né? Então, quando as pessoas falam assim, eu sou obrigado a elaborar um PPRA, um PCMSO, um LTCAT, um laudo de insalubridade, uma análise ergonômica do trabalho, por causa do e-social, com certeza elas estão afirmando isso por falta do conhecimento técnico, né? E achava que antes ela nunca era obrigada a esse cumprimento, mas que na verdade sempre foi, né? Como eu falei, Sim. então desde 1978 existe a obrigatoriedade com Graças relação a à Deus, parte de eu não era segurança e nem saúde no nascida. trabalho. Nem eu. Então, é fato que a partir do e-social, a parte de segurança e saúde no trabalho, ela passou a ter uma evidência bem maior, ela passou a fazer parte das reuniões da diretoria da empresa, da alta gerência das empresas, porque passaram a se preocupar de fato com esse cumprimento, visto que as multas elas são altas pelo não cumprimento das normas regulamentadoras, dos quesitos que são voltados para a área de segurança e saúde no trabalho, como a questão do PPRA, do PCMSO, dos treinamentos obrigatórios, os exames médicos ocupacionais que devem ser realizados, né? Quando a gente fala aí do famoso ASO admissional, o ASO demissional, né? O periódico e outros que devem ser realizados, que inclusive a gente depois vai tocar um pouquinho nessa tecla, se a gente tiver um tempo, mas as questões de segurança do trabalho, elas existem muito antes do e-social. O e-social ele só trouxe à tona esse problema de muitas empresas e que ficaram atemorizadas sem saber o que fazer, visto que o tempo se passava e muitas continuavam de mãos atadas sem nada a fazer, né? Então, se a gente for analisar, Gustavo, você gostou da prorrogação da segurança do trabalho na social? Não, eu não gostei. Mas eu sei que se o governo não tivesse feito essa prorrogação, a coisa seria feia. Seria muito feia Sem para muitas empresas, muitas empresas. Então ia ser uma catástrofe, sem dúvida nenhuma. Então, acho que essa decisão do governo, ela foi acertada no sentido de que, primeiro, eles agora estão organizando a casa, né? Estão atualizando as normas regulamentadoras para, a partir daí, com as normas regulamentadoras, elas atualizadas, agora buscando um formato de fato de informação digital, porque a NR1 Sim. ela vai falar sobre isso, que as empresas elas terão uma declaração digital. Então já aponta para essas informações que serão enviadas. Se vai ser o nome social ou se vai ser outro nome, não importa. O que importa é E que você, haverá sim essas informações, elas serão prestadas. e você acredita que com essa questão da simplificação, talvez substituição do e-social, a parte de SST também seja substituída ou suprimida de alguma forma? Olha, olha só, a gente tem até uma novidade aqui de primeira mão para comentar com o pessoal que está aí nos acompanhando. Eu não sei se você lembra, quando eles publicaram no portal do E-Social, acho que foi no início do mês passado, a nota número 15, nota técnica número 15, que eles falaram lá sobre a simplificação, quais eram as regras que eles iriam, né, cumprir e tal. Lá no finalzinho, eles deixaram bem claro o que ia acontecer com os eventos de segurança do trabalho. Então, eu gostei muito daquela publicação, porque tirou aquele medo de que a segurança do trabalho vai ser riscada do mapa, como falou, vamos passar faca nas NRs, mas não é isso que está acontecendo. Na verdade, elas estão sendo de fato modernizadas. Alguns pontos eu estou gostando muito, outros nem tanto, mas faz parte. Acho que é impossível a gente gostar de tudo, mas estão caminhando de fato para modernizar a SST. Então, naquela publicação, eles já diziam o seguinte:
2 dos eventos de SST serão eliminados. Eles já diziam isso lá já no mês de agosto, né? E, inclusive, hoje teve o Comitê Gestor do E-Social se reuniu na Câmara dos Deputados. Não sei se você ficou sabendo. O pessoal até publicou alguma coisa. E aí, eles falaram sobre a questão dos eventos de SST. Então, isso não é ainda oficial, porque não está lá no portal, né, de forma oficial, ainda não saiu o cronograma e tal, mas isso eles já declararam. Que, aí, por exemplo, o evento S1060, aquela tabela de ambientes de trabalho, esse evento não vai mais existir, ele será eliminado, e essa informação sobre o ambiente de trabalho vai constar dentro do evento 2240. Então, eles estão começando aí a enxugar, a diminuir informações. Outro evento que também já era certeza que seria eliminado era o exame toxicológico, né, do motorista profissional. Não é um evento de SST, mas ele estava naquele blocozinho ali que ia entrar no mesmo período. Então, como vai haver a portaria que vai então, revogar essa questão da obrigatoriedade do exame toxicológico e tal, então eles já sinalizaram que esse evento também será eliminado. E o outro é o evento S2245, que é sobre os treinamentos obrigatórios. Por quê? Eles disseram já naquela publicação que as informações de segurança do trabalho que irão para o E-Social de início, as informações da CAT, ou seja, o evento S2210 ele vai, as informações da CAT, e as informações do PPP, do perfil profissional previdenciário. Então, é só o PPP, então é pouca informação. Não é muita coisa. O PPP é muita coisa. E agora porque diminuiu 2 eventos, não precisa mais dos programas do laudo? Precisa sim, porque eles não são para o cumprimento do E-Social. O E-Social não criou nenhuma nova lei, nenhuma nova norma de segurança. Você vai, dentro do E-Social ou de outro nome que queiram dar a esse sistema de informação que será enviado, você vai apenas evidenciar o seu cumprimento, o cumprimento da legislação. Então, a legislação ela continua a mesma. Então, inclusive, está sendo aí atualizada a NR7, que trata sobre o PCMSO, a NR9, está em consulta pública agora, então, que trata sobre o PPRA, a 17, que trata sobre a análise ergonômica do trabalho. Então, esses programas eles não vão deixar de existir. As empresas elas precisam, sim, elaborar esses programas, primeiro, para cumprir a legislação, e depois eles servirão como base para você preencher as informações que serão enviadas. Tá ótimo. E, Gustavo, hoje falando para quem é assim bem leigo, os programas de saúde e segurança do trabalhador é obrigatório para todas as empresas, mesmo aquela que seja lá uma pequena mercearia com um funcionário. Eu tenho uma loja de roupas muito pequena, só tenho lá 2 funcionários, um funcionário variavelmente. É obrigatório para todo e qualquer tipo de empresa? Vamos lá, essa é outra dúvida também. Inclusive, eu acho que a gente conversou, não foi um dia desse aí atrás, você perguntou, Gustavo, me tira uma dúvida aqui, isso aí está lá na portaria 915, que foi publicada agora, dia 30 de agosto, e ela tratou sobre a nova redação da NR1, da norma regulamentadora número 1, que fala sobre as disposições gerais. Então, essa foi a primeira norma que foi, então, aí publicada nessa atualização que está acontecendo, e ela trouxe, então, lá no item 1.7, um tratamento diferenciado para o MEI, ME e EPP, certo? Que seja de grau de risco 1 e 2. Então, muitas pessoas ficavam falando o seguinte, agora a minha empresa ela não precisa mais fazer PPRA e PCMSO, saiu uma norma aí dizendo que não precisa mais fazer. Não, não é assim. Tem que entender o que é que a norma ela está trazendo para nós de novo. E o que é que antes era o seguinte, toda e qualquer empresa, a partir de um funcionário, regido pela CLT, está obrigado a fazer PPRA, PCMSO. Toda empresa. Antes era assim. Agora, como é que é? Existe um tratamento diferenciado para o MEI, para ME e EPP. Então, tratamento diferenciado para essas categorias de empresas que são aí classificadas pelo faturamento, não é isso? Você, com certeza, Sim. Pode falar muito, muito melhor
sobre isso do que Sim, eu. É a sua área, é a sua praia. Então, verdade. esses três tipos de empresas, que seja de grau de risco um e 2, aí vamos entrar agora na questão. Estarão desobrigadas de elaborar o PPRA se não tiverem risco químico, físico e biológico. Se não tiver nenhum desses riscos, então estará desobrigado do PPRA. Aí, deixa eu dar um exemplo bem rapidinho aqui. Vamos analisar o seguinte: o meu tio tem um restaurante e o restaurante ele tem 4 funcionários no restaurante. Tem 2 pessoas na cozinha, e 2 garçons, por exemplo. Aí ele é grau de risco 2 e ele é ME. Ele é ME, grau de Sim, risco 2, só tem 4 funcionários, não precisa. Aí, para que você possa declarar isso, tem que ser feita uma avaliação dentro do estabelecimento. Então, vai precisar de um profissional que conheça sobre os riscos ambientais. Então, precisa de um profissional da área para que ele, de fato, faça esse levantamento e verifique se não existem esses riscos. Mas aí eu já digo, adiante o seguinte, vai existir. Se é restaurante, se tem cozinha, na cozinha tem calor. Calor é risco físico. É bem provável que tenha sim, ruído também, porque na hora que está fazendo algum alimento ali, o exaustor lá da cozinha, ou está usando algum equipamento que pode gerar ruído. Então, isso já vai caracterizar que existe o risco, então está obrigado a fazer os programas. Então, não é pelo tamanho da empresa, nem simplesmente pelo faturamento dela, mas sim se evidencia ou não o risco no ambiente de trabalho, certo? Então, se uma empresa ela for ME, EPP ou MEI, se não tiver risco químico, físico e biológico, não precisa fazer o PPRA. De grau de risco 1 e 2. Ela é ME, mas é grau de risco 3. Tem que fazer. É grau de risco 4. Tem que fazer. Tem que verificar e- essa regra. E a questão do PCMSO estará desobrigada essa categoria de empresas, ME, EPP e o MEI, se não tiverem risco químico, físico, biológico e ergonômico. Então, entra os riscos ergonômicos também na questão do PCMSO. Aí eu já adianto que é praticamente quase que impossível não haver um posto de trabalho, uma atividade que não tenha risco ergonômico. Então, é bem provável que o PCMSO ele seja obrigatório até para essas pequenas empresas. Não tem químico, físico nem biológico, mas tem ergonômico. Então tem que fazer o PCMSO. E vamos supor que Gustavo, nem que uma empresa ela não tivesse nenhum desses riscos que eu citei e não precisasse do PPRA e do PCMSO, mas a norma diz que mesmo assim a empresa estará obrigada a realizar os exames médicos ocupacionais. Então o ASO, o admissional, o periódico, certo? Deverá ser Gustavo, realizado. como você colocou aí, é praticamente impossível, se nós formos olhar ao pé da letra, não existir esse risco. O ergonômico é uma coisa que eu vejo muito, principalmente Isso. em pequenas empresas que têm poucos funcionários, uma coisa boba, pequena que não acontece todos os dias, mas acontece. Por exemplo, o funcionário lavar o banheiro do estabelecimento. Isso é um risco, né? Ele vai mexer ali com arquibancada, material de limpeza. Tá me ouvindo bem? Sim. Cortou um pouquinho, mas eu entendi o final. E isso, então você imagina o seguinte: você tem um escritório contábil. Aí vamos supor, Sim, eu não sei quantos funcionários você tem, mas vamos supor que você tem 10 funcionários e no teu escritório tem lá uma pessoa que é responsável pela limpeza. E aí você vai analisar, a minha empresa é grau de risco 1, eu sou ME, eu sou EPP, mas aí vamos analisar essa função que está realizando a limpeza. Bem provável que exista risco biológico, porque essa pessoa ela vai fazer a limpeza dos banheiros. E existe o uso do banheiro pelos funcionários. Então, vai existir esse contato, essa exposição do risco biológico. Já só aí já caracterizava a obrigatoriedade do PPRA e, consequentemente, do PCMSO também. Certo? sim. Então tem Tá, que.
Na prática, a gente não vê muita preocupação do empresário nesse sentido. Você tem uma empresa aí que presta consultoria em saúde e segurança do trabalhador, o que você tem visto de aplicação de penalidade das empresas que você presta consultoria, especialmente naquelas que são pequenas também, porque as grandes, elas suportam essas penalidades com mais facilidade e elas se precavem com mais facilidade, especialmente quem tem um setor de saúde e segurança internamente, mas aquelas pequenas. Você tem visto autuações nesse sentido, pela falta de elaboração de programas? O que você tem visto na prática, no seu dia a dia, nas consultorias que você faz? Olha, desculpa, eu não entendi. No final Está acabou cortando? cortando. Eu entendi que você falou alguma coisa sobre fiscalização, mas não deu para entender. Você pode repetir, por favor? Vamos lá. Vou repetir, então. O que você tem visto nas consultorias que você faz, especialmente nas pequenas empresas que não se preocupam tanto na elaboração dos programas, porque não querem ter um custo aí de 400, 500 reais por ano? O que você tem visto de aplicação de penalidade para essas empresas que não se preocupam em fazer os programas? Olha, vamos lá. É comum encontrar, sim, muitas empresas que a gente está começando a atender essa empresa e que ela nunca fez nada. Por exemplo, nunca fez um PPRA, nunca fez um PCMSO. Fez o ASO e foi um milagre porque foi uma exigência do contador. O contador disse que não faria admissão se não tivesse o ASO. Aí, por isso aquela empresa acabou fazendo. Aí quando vai verificar, já faz 4, 5 anos que não renovaram esse exame, certo? E aí, às vezes, o que é que a gente acaba vendo? Muitas vezes, essas empresas, elas vão pela fiscalização. Tá me ouvindo? Deu uma Tá ouvindo? cortada, mas está ouvindo. Deu uma Tá cortada, ouvindo? mas estou ouvindo. Só aproveitando, estou ouvindo. Só aproveitando para quem está online aí, coloca para nós aí se na sua empresa, na empresa que você trabalha, ou você presta serviço, se na sua empresa, os dados da empresa que você trabalha, se estão em dia. Isso para quem está online, só para a gente saber como está o mercado aí fora, se está na mesma realidade para a nossa. Quem está online, coloca para nós aí. Na sua empresa, os dados, os atestados de saúde, os programas estão em dia? Vai lá, Gustavo. Tá cortando, não sei se é a minha, deve ser a minha internet que tá oscilando aqui. Eu vou trocar bem rapidinho. Eu vou trocar bem Tá, rapidinho e vocês colocar estão no conseguindo 4G me aqui, eu acho que vai ouvir? melhorar, tá bom? Quem está online está conseguindo me ouvir bem? Coloca aí só para a gente poder saber. Tá ouvindo bem, né? Tá cortando então o sol do Gustavo, né? Obrigada, Renato, por responder. Como é que tá aí na empresa de vocês essa questão de atestado de saúde? Tá da forma que o Gustavo falou, Oi. porque eu tenho muitos casos também que muitas vezes o empresário faz o atestado e só volta a fazer o exame periódico 4, 5 anos depois. Acontece muito isso. Olha aí, acabou. Lourdinha, seja bem-vinda. Olha aí, um abraço para a Lurdinha. Abração, Tá saudade. gostosinho, né, Lourdinha? E aí, veja só. Agora acho que melhorou, o problema era aqui, tá? Eu troquei aqui a internet, acho que ficou melhor agora. É Tá comum ótimo. encontrar, como eu falei para você, muitas empresas nessa situação, sem cumprir as normas de segurança e saúde no trabalho. Algumas pelo fato de alegarem por não conhecer, mas assim, é um tema já tão batido que a gente fala tanto, divulga tanto, que eu acho que não é mais desculpa, não cola mais, né? E a outra Sim. situação é o seguinte, diz que, não vou priorizar porque isso é só custo e tal, e depois eu faço, aí é bem complicado. Então, às vezes, a situação que a gente encontra, o empresário nunca fez os programas, acontece que ele faz uma demissão de um determinado funcionário, e aí esse funcionário, ele se sente no direito de pleitear alguma coisa contra aquela empresa, porque ele acredita que ali era um ambiente insalubre, por exemplo. Então ele vai, entra com ação contra a empresa. E aí a empresa está de mãos vazias, não tem programa, não tem laudo, não entregava EPI, não fazia exames. Então eu encontro muito essa situação de às vezes assim, ó, liga desesperado, diz,
Ô, Gustavo, me ajuda, olha, eu vou ter que apresentar uma documentação, meu funcionário colocou na justiça e eu não tenho nada, eu nunca fiz nada, e agora? Aí eu digo, e agora que você vai ter que pagar ele? Se ele tiver direito, você vai ter que, porque assim, não tem como fazer mais algo retroativo, não pode, isso não entra nem em cogitação. Você tem que aprender com esse erro e a partir de agora você consertar, começar a fazer gestão. Então, às vezes acontece isso. E já aconteceu o seguinte também, uma empresa, eu costumo sempre contar isso porque assim é algo que não poderia acontecer. A empresa hoje é nossa cliente, mas aí antes de ser nossa cliente, ela fez os programas, o PPRA, o PCMSO, e fez o laudo, e aí esse laudo caracterizou lá a insalubridade de 40% para o pessoal da produção. Só que poucos meses depois, essa empresa ela modificou o processo lá de produção de uma forma que ela acabou eliminando o risco, era um risco de poeira. Então passou a ser um corte molhado, não tinha mais poeira. Só que a empresa não atualizou o laudo e ela passou mais 3 anos pagando os 40% para todo mundo. Então... Ô, Gustavo, aproveitando que você entrou nesse assunto, e aqueles casos em que a convenção coletiva determina qual o percentual de insalubridade, de periculosidade, e que a empresa segue sem ao menos fazer um levantamento de qual é o seu risco efetivo? Então, o correto, porque assim, existe a hierarquia das leis, né? Sem dúvida nenhuma, as normas regulamentadoras, elas estão acima de uma convenção coletiva. Tem que seguir a convenção coletiva? Tem. Quando não existe um outro parâmetro, certo? E aí, esse é outro erro também. Não só aquelas empresas que vai e faz conforme está na convenção coletiva, sem nem verificar se existe de fato aquele risco, se aquela atividade de fato se caracteriza com aquilo que com a convenção coletiva ela está falando. E outra coisa que eu acabei esquecendo aqui que eu ia falar, mas eu vou lembrar. Você estava falando do caso da insalubridade. Sim, sim. Foi Às feito vezes lá, segue. mas não corrigiu. Sim. E aí, o que foi que aconteceu lá? Segura aí que eu vou lembrar e vou concluir o que eu estava falando contigo. Passou 3 anos pagando um adicional que não era para pagar. E aí, quando Sim. fez lá a atualização, que deveria ter feito a partir do momento que mudou os processos. Ah, mas não deixa isso assim. Foi levando, foi levando, foi levando. Então, a empresa pagou a mais. A gente fez um cálculo rápido, assim, só do adicional, sem contar outras coisas que com certeza acabaram incidindo nisso. Mais de 70 mil reais, uma pequena empresa. Porque deixou de Isso no atualizar mês do ano. um laudo que poderia. Não, isso por ano. Isso durante os 3 anos, na verdade. Um laudo que poderia Sim. custar, sei lá, 2 mil reais, no máximo 3 mil reais para a empresa. Ela acabou gastando dinheirão sem necessidade. Né? Sem necessidade. Sim, lembrei, eu falei que eu ia lembrar. A gente estava falando sobre a convenção coletiva e essa questão de seguir às cegas o que a convenção coletiva fala. Existe também algo muito comum, do empresário, infelizmente, ele acabar seguindo uma orientação que foi dada, às vezes pelo escritório de contabilidade, às vezes não. Ah, eu tenho outro cliente aqui que ele paga X% de Sim. insalubridade e é a mesma categoria, então você paga também. Mas Sim. talvez o ambiente lá é totalmente diferente, o risco pode ser totalmente diferente, talvez não seja necessário pagar esse adicional, talvez na instalação de uma proteção coletiva isso venha a eliminar o risco e não ser necessário esse pagamento, ou o uso do EPI de forma efetiva venha de fato comprovar esse controle, né, da exposição, isso também pode descaracterizar o adicional. Então, na verdade, o caminho correto é a empresa ela procurar, se ela não tem o SESMIT, se ela não tem o engenheiro de segurança, o técnico de segurança fazendo parte do seu quadro de funcionários, o indicado é procurar uma empresa especializada na área para que essa empresa ela preste uma consultoria ou, dependendo da situação, até uma assessoria, faça um acompanhamento,
faça uma gestão da segurança e saúde no trabalho da empresa. Porque acontecem vários casos, já aconteceu aqui na nossa região, de empresas que, devido a um acidente fatal, ela teve que fechar as portas. Porque a indenização ela era tão grande que o empregador, ou seja, o cara batalhou durante anos e anos pelo seu empreendimento, pelo seu negócio, sustentava a família e sustentava outros trabalhadores. Mas, infelizmente, negligenciou a parte de segurança do trabalho, um funcionário veio a morrer e isso acabou com tudo. Então, veja, é uma família que fica sem o pai de família, né? São filhos, é a esposa que fica desamparada, e é o empregador que também acabou, infelizmente, perdendo o seu negócio devido a um acidente de trabalho. Não é? Felizmente. Tá certo. Gustavo, Lei 13.874, publicada aí na última sexta-feira, que eu, Cristiana, porque trouxe muitas mudanças na área trabalhista, na área societária, eliminando algumas burocracias, como a vara de funcionamento, mas não é o objetivo dessa live. Em função de tantas mudanças nessa Lei 13.874, houve alguma mudança também voltada para a área de SST ou não? Veja, a essência dessa lei, né, da liberdade econômica, ela está sendo evidenciada na atualização das normas de segurança. Assim, a lei em si ela não traz um item específico sobre segurança do trabalho, mas o pensamento é o mesmo, certo? Quando a própria lei ela não falou sobre a simplificação lá do e-social, então isso impacta na segurança do trabalho, que foi o que a gente comentou lá no início sobre os eventos de SST, dentro do e-social ou outro nome que venham dar, a gente vai usar o nome e-social porque é isso que está na nossa mente, que a gente leu e falou durante centenas de milhares de vezes durante esses últimos anos. Então tá na ponta da língua, vai ser até difícil a gente acabar esquecendo de falar esse nome. Então a essência dessa lei, isso está sendo evidenciado dentro dessas atualizações, dentro dessa modernização. Eu sei que vai acontecer de pessoas que vão criticar, que vão achar ruim, que vão dizer que não era para tanto, e eu vou até respeitar, mas assim, eu estou achando que isso tem um lado positivo bem mais do que negativo. Se for colocar numa balança, é bem mais positivo do que negativo. É certo que vai haver alguns exageros, vai, porque não dá para agradar todo mundo, e sempre para que um lado prevaleça, o outro vai ter que acabar cedendo. Mas o impacto na segurança do trabalho, né, respondendo a sua pergunta, ele está sendo evidenciado naquilo que está acontecendo, não de forma específica dentro da lei, mas nesse pensamento de desburocratização, de simplificação, de modernização. Você vê quando fala lá sobre a digitalização dos documentos públicos, não é? Isso entra na sua área totalmente, isso entra na nossa área também, na área de segurança do trabalho. Porque a própria NR1, ela já fala sobre, antes de ser sancionada a lei, ela já estava falando sobre isso, que os documentos de SST já poderão ser, então, prestados de forma digital, nenhuma fiscalização, não necessariamente o documento físico, mas já vai poder ser um arquivo. Então, isso é um avanço, né, que vem acontecendo e eu acho que é esse o caminho. Sim. Falando aí sobre a CNR1, em julho saiu a portaria 915, alterando aí essa NR1. E uma das questões que ele trouxe lá foi a dispensa do PCMSO, PPRA, para essas MEs, MEIs e EPP, enfim, que estivessem a sua informação transmitida de meio eletrônico, coisa que ainda não está acontecendo para todas as empresas, correto? Existe um cronograma aí a ser seguido ainda para a transmissão dessas informações. Isso, inclusive, eu deixei o item até aqui, ele fala sobre a questão, foi aquilo que a gente falou sobre o PPRA e o PCMSO, sobre esse tratamento diferenciado. E o item, se eu não me engano, 1.5, ele vai falar sobre a declaração a prestação dessa informação, em que isso ia ser desenvolvido pela Secretaria do Trabalho, que faz parte lá da Secretaria de Inspeção do Trabalho. Então, esse modelo eles ainda não disponibilizaram, né, eles não disponibilizaram nem esse modelo de declaração, que enquanto não houver o ambiente eletrônico, tem que ter o modelo de declaração. Então,
nem disponibilizado o modelo e nem o ambiente. Nós entendemos que o ambiente será esse ambiente que vai unificar as informações, né? Que hoje a gente chama de e-social, mas por enquanto a gente não tem esse modelo. Então, como é que faz? Hoje eu vou atender um cliente e ele se encaixa nessa situação de que não tem risco químico, físico e biológico e não vai precisar de um PPRA. Eu vou emitir uma declaração e vou assinar ela como um profissional da área de que aquela empresa ela está desobrigada à elaboração desse PPRA. Só que aí eu vou tomar a precaução do seguinte, eu vou consultar o Ministério do Trabalho hoje da Economia, aqui da cidade da região, e perguntar se eles aceitam dessa forma. Então, quer dizer, não, está tudo ok, tranquilo. Então, eu primeiro vou tentar validar aquilo e passar a usar para meu cliente. Até essa declaração ela passar a ser divulgada, disponibilizada pelo Ministério. Entendeu? Ou seja, enquanto isso, o meio físico permanece obrigatório. Sim, continua. Exatamente. E nessa mesma portaria, ele estabelece lá que as informações serão de responsabilidade do empregador. Como é que você vê isso, Gustavo? Eu transmiti informações relativas à área de saúde e segurança do trabalhador, mas essas informações vão ser de responsabilidade do empresário. E mais, serão transmitidas provavelmente por um profissional contábil, ou talvez uma unificação com as clínicas do trabalho. Como é que você vê essa questão de o empresário se responsabilizar por uma informação feita por terceiros? Veja, isso já constava, se você analisar, isso já constava no e-social em si, né? Quando a gente lia lá o manual do e-social, não fala que as informações elas serão prestadas e elas são de responsabilidade do empregador. Então, a essência é a mesma. Muitas pessoas ficaram confundindo e dizendo o seguinte, isso é um absurdo. Como é que o empresário vai ter conhecimento sobre os riscos no ambiente de trabalho? Como é que ele vai dizer... Então, se a responsabilidade é dele, ele vai dizer que não tem, que é para ele não ter custo. Mas calma, tem que entender, não é isso. É que, na verdade, se você fizer a admissão de um trabalhador para um cliente seu, essa admissão é de responsabilidade sua ou do empregador? Com certeza dele. Então a lógica é a mesma. Então, a partir do momento que algo vai ser declarado sobre SST de uma determinada empresa, a responsabilidade é do dono daquele CNPJ. Isso não quer dizer que é ele que vai declarar com o conhecimento técnico dele, mas ele é o responsável. Não é ele que assina pela empresa como o representante legal, o responsável, entendeu? Mais do que nunca, a importância de nós lembrarmos aquela questão de que ninguém pode alegar desconhecimento da lei. Isso. Importante o empresário saber que tipo de informações estão sendo transmitidas, o que está sendo enviado, porque qualquer outra penalidade, ele diretamente quem vai responder. Claro que talvez exista uma corresponsabilidade, mas inicialmente seria ele. É essa a essência desse item que a gente está comentando. É sempre de responsabilidade do empregador. Então, ele não vai poder dizer assim que não sabia. Ele não vai poder dizer assim, eu não tenho conhecimento sobre risco ambiental, eu não sei o que é risco físico, então por isso que eu não declarei. Não, a responsabilidade é sua de declarar. Contratar um profissional especializado para poder fazer essa declaração. Né? A essência é isso. É simples, é que às vezes as pessoas tentam interpretar de outra forma. Coloca na mente sempre o caminho mais difícil, mas existe uma forma simples de entender a aplicação dos itens das normas. Tá certo. Perguntas rápidas, quem tiver pergunta para fazer aí, gente, pode mandando aí. Acho que está habilitado para vocês fazerem perguntas aí, pode mandar. Algumas perguntas rápidas. Gustavo, falando aí, a gente não conhece totalmente o nosso público, mas talvez existam pessoas totalmente leigas aí no assunto, como hoje me fizeram uma pergunta a respeito de aso periódico. Aso periódico não, aso demissional. Em quanto tempo o empregado deveria fazer o aso demissional, uma vez que ele tinha sido admitido recentemente? Existe aí um período, não é isso? Quando o empregado ele é admitido, a depender do grau de risco, se ele for demitido, não há necessidade de fazer o demissional, correto? Correto. Isso consta lá na NR7
Então, a regra é o seguinte: se a empresa ela é de grau de risco 1 e 2, e o último exame, seja o admissional ou o periódico, foi realizado num prazo inferior a 135 dias, esse trabalhador, ele necessariamente não precisa fazer o exame demissional. E para a empresa de grau de risco 3 e 4, que tiverem realizado, o funcionário realizou o exame dentro dos últimos 90 dias, ele não precisa fazer o exame demissional. Mas cabe uma ressalva, porque eu sempre recomendo os clientes do seguinte: analise primeiro a situação para saber se de Uhum. fato você não vai fazer esse exame demissional. Por quê? Porque pode sim acontecer, dependendo da atividade, do risco, mesmo que seja pouco tempo para aquele trabalhador ter adquirido algum problema de saúde, mas eu prefiro que a empresa ela se resguarde no seguinte: faça o exame demissional, você vai pagar, sei lá, depende da região, R$ 40, R$ 50. Se tiver exames complementares, sei lá, pode gastar R$ 100, mas você está resguardado porque você comprovou que no desligamento aquele funcionário estava apto para a função, ele não tinha problema nenhum, para que depois lá na frente você não venha ter nenhum problema de indenização, de qualquer coisa que esse trabalhador ele venha requerer para você. Tá certo. A Lurdinha está perguntando aí se houve alguma alteração em relação à CIPA. Se toda empresa. Olha, a CIPA, ela já finalizou o período de consulta pública da NR5. Né? No mês passado, no mês de agosto, estavam em consulta pública a NR4, que fala sobre o SESMIT, e a NR5, que trata sobre a CIPA. Então, já cessou esse tempo de consulta pública, que é quando os profissionais, a sociedade pode opinar naquilo que poderá ser mudado na norma regulamentadora. Então, já passou esse período, agora a gente está aguardando a publicação do novo texto, da nova redação da NR5, mas eu acredito que o designado, o personagem, o designado da CIP, ele não vai deixar de existir. Poderá ser que aconteça o seguinte: inclua-se também essa questão do tratamento diferenciado. Então, talvez exista uma regra para o MEI, ME e EPP com relação a designado. Talvez eles diminuam a carga horária do treinamento, que é de 20 horas. Então, você imagina uma Sim, empresa, uma loja de confecção de roupa, uma lojinha de roupa que tem 2 funcionários. Hoje, como a norma ainda não foi publicada, hoje essa empresa está obrigada a ter um designado da CIPA, e tendo esse designado, ou seja, uma dessas 2 pessoas tem que ser o designado. E essa pessoa tem que ser submetida a um treinamento de 20 horas. Então, imagina, só tem 2 funcionários e um desses funcionários vai ter que passar 20 horas recebendo um treinamento de formação de designado da CIPA. Então, em algumas situações, na minha opinião, acaba sendo um exagero. Então, eu sim. acredito que isso pode ser reduzido, esse tempo dessa capacitação. Mas, assim, a CIPA em si ela não vai deixar de existir. Talvez mude Uhum. algumas coisas, algumas aplicações, para tornar ela ainda mais efetiva dentro das empresas. Olha aí, a Tá Polly certo. acabou de entrar. Um abraço. Ah, Poli. Poli linda. Um abraço, Poli. Tá com muito conteúdo bom também, Poliana Tiburcio. Sigam ela. Muito conteúdo mesmo para a área trabalhista. Gustavo, a gente ainda vê algumas empresas não fazendo ASO para estagiário. É obrigatório ou não? Vamos lá. Existe uma polêmica com relação a isso, né? O que é que a lei do estagiário ela vai dizer? Ela diz que o estagiário ele deverá ser submetido às regras, às normas com relação à segurança e saúde no trabalho. Só que fala lá de uma forma ampla, não fala de forma específica. Então, ao meu ver, no meu entendimento, deve sim fazer o exame, certo? Deve sim fazer o admissional. Se tiver riscos no ambiente de trabalho e for preciso fazer exames complementares, uma audiometria, um raio-x, um hemograma. Ou seja, colocar, inclusive, esse estagiário dentro do cronograma lá do PCMSO. E aí, ele ser submetido aos exames que os demais funcionários
são submetidos. Isso não quer dizer que isso vai gerar um vínculo empregatício. Não, Sim. mas você... Por quê? O estágio, a gente sabe, ele é um período de aprendizado, né? Ele não gera vínculo empregatício. Mas isso não quer dizer que aquela pessoa não está sujeita aos riscos do ambiente de trabalho. Então, ela pode adoecer, ela pode adquirir um problema no ambiente de trabalho, inclusive pode sofrer um acidente. E aí pode vir até uma outra dúvida que talvez você não vinha nem perguntar. E se sofrer um acidente? Abre CAT para o estagiário? Né? Isso pode ser um tema polêmico também. Sim. Vamos ver se alguém responde aí. Se tiver acidente de trabalho no estagiário, se ele sofrer um acidente, abre CAT ou não abre CAT, pessoal? O que vocês acham? E eu vou estender essa mesma pergunta, não sei se acredito que cabe também, para a doméstica. O ASO para a doméstica ser obrigatório ou não? Olha, a Lurdinha fez. A Lurdinha já botou aí. Ixi, Maria! Olha, a questão do empregado doméstico, da empregada doméstica, então, a lei também, ela não deixa, lá não está como obrigatório a realização do exame. Diz o seguinte, que é facultativo. Então, o empregador, ele toma a decisão de fazer ou não fazer esse exame. Aí, qual a tua opinião, Gustavo? Faça. Porque você está contratando uma pessoa que vai, de alguma forma, estar exposta a algum risco dentro da sua casa ou no estabelecimento, no local onde você está contratando essa pessoa para estar exercendo lá as atividades. Então, faça esse exame, não custa nada. Lembrando que esse exame tem que ser custeado pelo empregador, né? Não é um custo nenhum do empregado doméstico. Então, a lei diz que é facultativo, não é obrigatório, mas eu recomendo que faça. Tanto demissional, como, dependendo do tempo, fazer exame periódico e demissional também. Isso vai gastar quase nada e é uma forma de resguardar o empregador e também uma forma também do empregador ele se preocupar com a saúde daquela pessoa que está ali realizando, né, as atividades. Então, eu acredito que é importante fazer. É importante fazer. E o estagiário que sofreu acidente? Sim, vamos lá. O estagiário sofreu acidente e aí abre CAT ou não abre CAT? Na verdade, não deve abrir CAT. Por que, Gustavo, não deve abrir CAT? Primeiro, porque ele não é funcionário. Né? Ele não é funcionário, não tem vínculo empregatício. Então, ele não está coberto sobre os benefícios da Previdência e sobre o benefício do INSS. Então, ele não tem nenhuma resguarda com relação a isso. E a finalidade da CAT é isso. A CAT ela é uma comunicação previdenciária. Então, não deve emitir CAT para o estagiário. Então, o que é que tem que fazer? O empregador deve orientar, né, esse acidentado, os pais desse estagiário, ou que seja quem for o familiar, e providenciar que ele procure, acione o seguro que existe, que é obrigatório o seguro acidentário para o estagiário. Então, por isso que na lei exige lá a obrigatoriedade do seguro. Já é para isso, porque ele não está amparado pela Previdência. Então, por ele não estar amparado pela Previdência, a empresa mensalmente já paga esse seguro, que aí é o momento em que deve ser acionado, certo? Tá certo. Gustavo, nem parece que já vai fazer 1 hora que nós estamos conversando. Eu quero muito tratar outro tema. A Poliana comentou aí que ela já teve PREPs pela falta de aso da doméstica. A Poli é lá de Patos de Minas. Depois você traduz aí, Poli, o que é PREPs, tá? Que eu não consigo, deve ser problema. Deve ser problema. Gustavo, economia com a área de saúde e segurança do trabalhador. Saiu, inclusive, hoje a notícia que a partir de 30/9 eu já posso consultar o FAP da minha empresa, para que eu possa fazer, né, a partir de 2020, o cálculo lá entre meu FAP, meu RAT, para saber qual alíquota que eu vou ficar. De que maneira, então, as empresas podem economizar
essa questão do acidente de trabalho, até mesmo rotatividade de funcionários, morte, tudo isso envolve a alíquota FAP. Eu tive um caso muito interessante de economia significativa por alíquota FAP enquadrada errada, mais de 40 mil numa única empresa. Então, o que você recomenda nessa questão do FAP? Qual é a importância? De que forma economizar? Então, o FAP, a gente sabe que ele é o fator acidentário de prevenção e ele é um multiplicador. Né? Então, na essência do FAP, ele vai ou bonificar ou penalizar uma empresa. Como é que o FAP ele penaliza uma empresa? Porque ele vai multiplicar, então, o tributo do RAT, né, que pode ser 1, 2 ou 3%, e aí, com o FAP, ele pode se tornar, ou seja, de 1,5% a 6%. Então, imagina uma folha salarial, sei lá, de uma empresa com 100, 200, sei lá, com 1.000 funcionários, quanto isso não pode ser multiplicado e quanto uma empresa não pode ter de prejuízo com relação a essa alíquota do FAP. Né? Então, por que existe, então, vamos falar assim, esse dispositivo na legislação? Ele existe para forçar o empregador a fazer uma prevenção efetiva, uma prevenção eficaz. De que forma? Diminuindo ao máximo o número de acidentes e de adoecimentos no ambiente de trabalho. Então, isso, lá no final das contas, né, depois de calcular tudo, é quando o empregador ele vai ver, de fato, como é importante ter os programas, ter os laudos, fazer os exames, quando um trabalhador adoecer, fazer uma investigação, por que foi que ele adoeceu, já para agir, para que outros não venham a adoecer também. Então, assim, o FAP, ele é como se fosse assim, é a cereja do bolo da SST, onde, Sim. assim, eu confesso que no início, o E-Social me ajudou muito com isso, né? Lá no início, alguns anos atrás, quando eu comecei a estudar E-Social, eu percebia a dificuldade e a falta de conhecimento que eu tinha sobre FAP. Porque esse é um assunto que, até, por incrível que pareça, poucos profissionais da área de segurança do trabalho dominam. E é tão importante. E é tão importante. E te digo até que poucos profissionais também da área contábil. Há pouco tempo que tem se despertado em conferir na fonte qual é a alíquota correta da sua empresa. Mas isso foi o bendito E-Social que trouxe esse benefício, esse alerta. Né? É uma das coisas boas que o E-Social nos trouxe. Verdade. Que na simplificação não vou precisar mais nem essa alíquota. Até porque o próprio governo ele já sabe, né? Vai evitar aí certos erros. Isso. Então é importantíssimo, de fato, fazer prevenção, de fazer segurança do trabalho de verdade, porque aí reduzindo esse FAP, a empresa ela pode economizar milhares ou centenas de milhares de reais, dependendo do porte, do tamanho da empresa. Existem empresas grandes aí que contratam consultorias caríssimas para que aquela pessoa trate unicamente do FAP, monte estratégias, né, de gestão para reduzir ao máximo, porque ele sabe que é ali onde mora o segredo do negócio. E tem muito empregador que nem sabe que isso existe e que acaba pagando um tributo sem nem saber de onde danado vem. Ah, o governo está me cobrando eu estou pagando um imposto muito alto, só está aumentando. Aí alguém pode perguntar, está acontecendo muito acidente na tua empresa? Não está? Tá, mas isso é besteira. Vou lá, mando ele para o hospital, pago o tratamento, se ele precisar de indenização eu pago, mas não sabe por trás o que ele pode estar sendo penalizado por falta dessa gestão eficaz de segurança do trabalho, né? Quando acaba negligenciando essas ações. Infelizmente, isso acontece muito. Para a gente dar uma recapitulada, né? O Alberto falou que ele chegou atrasado aí, mas seja bem-vindo de qualquer forma, Alberto. É o Carlos. Falamos então. Ele é meu parceiro, ele é aqui de Caruaru. Mas, rapaz, você de Caruaru chegou atrasado. Imagine quem é do Espírito Santo. Então, nós falamos aí a respeito dessa questão desse link da SST com o E-Social, que na verdade as obrigações da SST existem muito antes do E-Social e que não vão acabar, pode ser que sejam simplificados. Falamos aí da obrigatoriedade dos programas para as empresas
independente de e-social, obrigatório dos AS, dos exames médicos, tanto para funcionário como para estagiário, para empregada doméstica, e o FAP, a importância de fazer essa boa gestão do FAP nas empresas, porque pode trazer uma economia muito boa para elas, né? Sim, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Pode Tá trazer, certo, e Gustavo. assim, com relação a hoje, como se encontra a segurança do trabalho, né? Tem muitos profissionais preocupados, achando que a segurança do trabalho vai acabar. Pelo contrário, o que eu estou Imagina. enxergando é que as coisas elas estão sendo modernizadas. E é um momento como eu falei já, e venho batendo nessa tecla, é uma revolução na área trabalhista e principalmente na área de segurança do trabalho. A gente está vivendo uma revolução. Então, os profissionais que se manterem atualizados, os profissionais que estiverem atentos a essas mudanças e que buscarem uma verdadeira capacitação, poderão Vai aproveitar. deixar de, vai deixar de existir carteira de trabalho, já era. Isso, isso. Verdade. E o SAP vai ser da mesma forma, na tendência é que ele se modernize e passe a ser de uma forma mais eletrônica e não A mais manual. NR1 agora está regulamentando, estou estudando bastante isso, está regulamentando os treinamentos à distância, ou seja, Que treinamento bacana. EAD das normas regulamentadoras. Então, tem várias normas regulamentadoras que poderão ter o treinamento online. Então, veja, isso é um avanço, isso é um avanço. A digitalização das informações, você poder emitir os programas, os laudos de forma digital, precisar de um certificado digital para assinar esses documentos. Então, percebe, a gente está vivendo essa modificação. Então, são muitas coisas que vêm acontecendo. Então, as empresas vão precisar se adaptar, os profissionais do DP vão precisar se adaptar e principalmente os de segurança do trabalho com relação a essas Verdade. questões. Reclamar menos e agir mais, né, Gustavo? É isso aí. Gustavo, nosso tempo impressionante já acabou, já temos aí quase 1 hora de live. Queria te agradecer muito, obrigada a você também pela audiência. Dá um coraçãozinho aí antes de curtir, compartilha com seus amigos. Obrigada pela audiência, Gustavo, obrigada por dispor esse tempo para nós. A gente marca outro, porque tem muita coisa ainda para a gente poder falar. A gente marca outra live para debater esse assunto. As mudanças estão aí todos os dias, então você vai ser sempre muito bem-vindo para compartilhar conosco os seus conhecimentos. Algo que você queira acrescentar, agradecer? Tá bom. Muito obrigado, muito obrigado. Foi um prazer e pode contar comigo, vou estar sempre aqui à disposição. É uma alegria poder contribuir, poder falar sobre segurança do trabalho, que é algo que eu sou apaixonado e que já tomei como missão de poder estar ajudando os profissionais, não só de segurança do trabalho, mas também do DP, né, com as dificuldades, com as dúvidas com relação a essa área. E o que acaba facilitando é que a gente está vivendo isso no dia a dia. Então, são problemas que nós ajudamos a resolver no dia a dia e depois ajuda a compartilhar isso com os colegas, tanto de profissão como de outras áreas. Então, isso é um prazer, é uma alegria enorme poder fazer isso. Muito obrigado pela oportunidade. Apaixonada além da noiva, né? Já casou? Já sou casado, já fazem 4 anos já. Nossa! Então, na 4 época, quando anos. nós fizemos o curso, você já era casado, né? Já Achei que você é fosse casado. noivo. Ai, que Casado. bom, linda ela. Estendo um abraço para ela, tá? Tudo de Obrigado, bom vou para dar sim. você. Obrigada mesmo por esse tempo. Obrigada a você que esteve conosco. Vamos continuar estudando, gente, continuar tendo as mudanças que estão acontecendo, porque se a gente não se antenar, a gente fica para trás mesmo. A informação está numa velocidade impressionante e a gente precisa cada vez mais compartilhar aquilo que a gente sabe para ajudar o outro, para ajudar o próximo e evitar sanções, né? Porque o governo ele não tem dó de ninguém. Quando tem que penalizar, ele penaliza e pior dos últimos 5 anos ou mais. Então, vamos realmente compartilhar aquilo que a gente precisa. Temos 27 segundos restantes. Tá bom, um abraço, Deus abençoe você, sua família, seu trabalho. E foi muito bom, foi muito legal, tá bom? Boa noite para você e para todos. Obrigada.